área de trabalho tem para tanto advogado assim? Porque, óbvio, eu sei que ainda mesmo sabendo que é uma porcentagem muito pequena que se forma, eu tenho às vezes receio de que vai sobrar advogado no mercado e não vai ter tanto campo de trabalho para todo mundo. Bons profissionais. Porque o que é ser advogado? Ser advogado, você não é só ter a carteirinha da OAB e falar, eu sou advogado. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Fala galera, meu nome é Thiago Fidelis, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. Hoje eu vou bater um papo com a Cindy Lopes, advogada que atua no direito imobiliário há mais de 4 anos. Isso aí. Obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço o convite. Cindy, me conta um pouco como é que foi a sua escolha no direito imobiliário. Olha... Ou no direito e depois no direito imobiliário. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Bom, o direito, na verdade, caiu no meu colo, né? Não foi algo que eu escolhi e não tive influência para escolher o direito. Posso começar lá do início, bem no comecinho? Pode. Lá na época que eu saí da escola, eu fui fazer arquitetura. Totalmente diferente, né? Era outra coisa. Era muita vontade do meu pai que eu fosse arquiteta. No decorrer da faculdade, eu não consegui me encaixar, eu não conseguia me encontrar ali dentro. E eu pensei, o que eu vou fazer? Eu não tinha uma orientação, não tinha o que fazer ali. E aí eu acabei escolhendo direito, porque eu gosto muito de ler. Então me apaixonei pela carreira e aí acabei seguindo em diante a advocacia. Mas peraí, você fez primeiro arquitetura, o quê? 1 ano, 2 anos? Então, a arquitetura eu não cheguei nem 1 ano. Foi uma experiência, assim, é uma carreira muito bonita a arquitetura, mas você tem que ser apaixonado por aquilo, né? E na época também eu trabalhava e você tem que ter um tempo ali para estudar e montar aquelas maquetes. Então eu não conseguia me familiarizar naquilo. Um dia teve uma maquete que precisou montar. Eu, na minha época, trabalhando, fui montar uma maquete. Quando eu cheguei na faculdade, todo mundo com aquela maquete perfeita, e a minha parecia uma maquete de escola, sabe? Eu olhei aquilo e falei, não, não é pra mim. Não consigo me adaptar. Eu fiquei só no primeiro semestre e saí. Você trabalhava com o quê? Trabalhava em loja de shopping. Eu era vendedora de loja de shopping. Trabalhei muito tempo. E aí você teve esse estalo. Eu gosto de entrar um pouco até nesse detalhe, para depois a gente poder discutir mais assuntos, mas assim, você comentou que você optou em escolher direito porque você gostava de ler. Sim. Mas como isso, assim, tipo... Então, Thiago, o que acontece? Quando você sai do colégio, você não tem uma orientação, como eu disse. Então você começa a procurar coisas que você gosta de fazer. Você chegou a fazer algum teste vocacional, alguma coisa? Não, não fiz teste. Não fez? Não. Mas eu sempre gostei muito de livros, sempre me encantei muito pela leitura. Certo. Então eu pensei, vou procurar uma carreira em que eu envolva aquilo que eu gosto de fazer, que é ler. Né? E o direito tem muito isso, você vai ler o resto da sua vida e estudar sempre. Na verdade, qualquer profissão é assim, mas o direito em si eu acho que é mais incisivo nisso. Então eu acabei escolhendo por conta disso, por procurar algo que eu me sentia confortável em fazer, porque eu estar todos os dias fazendo aquilo, ter que me dedicar, tem a prova da OAB, as provas, enfim. Então eu precisava ter algo que eu gostasse, e eu gosto muito da leitura, então eu me encontrei ali. Eu escolhi. Meu pai duvidou muito que eu fosse terminar, né? Ele falava, não, direito, porque não tem ninguém advogado da minha família, né? No caso, eu sou a primeira. Então eu escolhi, acho que pelo desafio também, né? O pai chegar, falar, não, você não vai gostar. Mas eu me apaixonei pelo direito até o final. Vamos entender uma coisa. Quando a gente fala do direito, 6 anos. 5 anos. Sim. E como é que é? Você cursa o direito por 5 anos e aí depois como é que você se especializa? Porque depois você se especializou em direito imobiliário. Sim. Você pode se especializar assim que você terminar a faculdade e o ideal é que você passe na prova da OAB, né? Porque tem a prova da OAB ainda. Mas me explica como que é o beabá. Digo, você estudou 5 anos. Sim, estudei os 5 anos, depois na minha vida, o que eu vivi, certo? O que eu vivi foi, eu estudei 5 anos, e aí desses 5 anos eu parei para estudar para a OAB. E aí eu passei um período estudando para a OAB, porque você pode prestar durante a faculdade. Só que o que eu fiz? Eu falei, eu vou prestar no último ano da faculdade para ver como que é. Então eu não fui para passar, eu falei, vou experimentar para ver como que é a dinâmica, né? Nunca tinha prestado uma prova assim. E aí quando eu prestei a prova, não passei, né? Na primeira, porque era um teste. Então eu falei, não, agora eu vou parar e me dedicar para estudar para a OAB.
E, inclusive, eu não pude continuar no meu estágio, né? Porque eu já tinha terminado a faculdade. Então, eu procurei atuar dentro do mercado como correspondente jurídico e fui estudando até passar na OAB. E aí, depois que passei na OAB, tem todo aquele processo de inscrição, e depois do processo de inscrição, aí eu tive algumas experiências profissionais até escolher o direito imobiliário. Não foi de cara. 2 perguntas, mas eu vou fazer por partes. Tá. Por que as pessoas que estudam direito, isso por relatos que eu escuto, quando ela conclui, na hora de prestar uma OAB, ela tem que ainda fazer um cursinho preparatório para prestar a prova para a OAB? Isso você não aprende na faculdade de Direito? Sim, mas olha, eu vou falar do meu ponto de vista pessoal sobre isso, tá? Na época que eu que eu fiz faculdade de Direito, eu começava com Direito Constitucional. Como alguém que está entrando na faculdade vai conseguir entender Direito Constitucional? Então são matérias muito pesadas já no começo. E aí eu fui começando com Direito Constitucional, tinha outras matérias mais leves, só que são 5 anos de estudo. Você nunca vai conseguir lembrar de tudo. E querendo ou não, a prova da OAB, vai ser engraçado dizer isso, mas a prova da OAB é a mesma coisa. É a mesma coisa todo ano. Eles só mudam umas questãozinhas ou outras, depois você vai pegando esses macetezinhos da prova, né, quando você está estudando. Então, e são matérias específicas, porque a prova da OAB são 2 fases. É a prova, que você vai fazer alternativas, e a outra que você escreve uma peça da área que você escolher. Então, você vai, no começo, estudar todas as matérias, todas as matérias, e na segunda fase você estuda uma matéria só que você escolher. Então você acaba fazendo o cursinho, primeiro para você pegar esses macetezinhos, porque a faculdade não te ensina esses macetezinhos das questões, né, para você entender, tem uma pegadinha aqui, porque é igual concurso, sempre tem uma pegadinha, né? Concurso, claro, é muito mais difícil no meu ver. E você aprende a ter esses pontos de ver onde que tem uma pegadinha ou não, e também para você relembrar aquelas matérias que você teve no começo da faculdade, porque você tá 5 anos estudando, matérias diferentes, cada um com um tema diferente. Por isso o cursinho. Por isso o cursinho, porque aí ele vai pegar no foco ali, ó, vai cair exatamente sobre isso aqui, ó. Então você vai passar o cursinho estudando para isso. Segunda dúvida. A prova da OAB, ela, como você acabou de dizer aí, essa era uma dúvida que eu tinha. Quando você presta para a OAB, por exemplo, se você se especializou em direito imobiliário, você presta e tira a OAB de direito imobiliário, ou você só tira a OAB de advogado, né, daqui, não. E depois você se especializa? Como não, que é esse? A OAB é OAB. A OAB é só para você advogar. Independente Independente da área que você vai se especializar depois. Tem advogados que é geral, atua com tudo, né? Tá. Então a OAB é simplesmente para você poder exercer a profissão como advogado. Tá bom. Entendeu? Então você é obrigado a passar nessa prova, aí paga a anuidade, né? Tudo certo, direitinho, para você exercer a profissão de advogado. E aí a especialização é mais 1 ano? A especialização vai mais 1 ano. Vai mais 1 ano. Aí depende também da especialização, uma faculdade que você vai fazer, a especialização, enfim. Porque hoje em dia você consegue fazer especialização em 6 meses. Dependendo da matéria também que você vai se especializar. Mas tem como também. A gente sabe que tem o civil, tem o criminal, tem Sim. cibernético agora, tem de tudo. Por que você escolheu o imobiliário? O imobiliário foi engraçado, porque eu já atuei em outras áreas antes de escolher o imobiliário. Você foi testando lá? No começo eu estagiei com trabalhista, né? Trabalhista e direito de pirataria de softwares. Muito diferente, né? Que é a parte civil, isso. Então eu fui experimentando essas áreas, trabalhei muito tempo com trabalhista, até que a segunda fase eu fiz foi trabalhista, mas eu acho que eu saturei um pouco de tanto aquilo, de ter que estudar e etc. Então eu falei, não é isso. Aí eu atuei com direito previdenciário um tempo, com direito de trânsito outro tempo, tive sociedades que acabaram se desfazendo. E aí o Instagram, né, na época você começa a se divulgar também, apresentou uma advogada imobiliarista. Eu nem conhecia o direito imobiliário. E olha que a minha mãe é corretora, né? Eu nem passava isso na minha cabeça. E eu comecei a acompanhá-la e eu vi, nossa, eu tô gostando do que ela tá me apresentando. E quando eu fiz um curso dela, fui me aprofundando, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Eu me apaixonei por essa área, me apaixonei. Vamos falar um pouco agora de rotina. Tá. Como que é a rotina de uma advogada? Olha... Vou engatar 2 perguntas, porque aí, assim, passamos por uma pandemia, como todos sabem. Mudou muita coisa ou ainda a rotina é a mesma? Como que é esse dia a dia de uma advogada? Na minha experiência como advogada,
A pandemia me trouxe o ponto de eu tentar equilibrar o trabalho, tá? Porque hoje tudo é online, você consegue protocolar um processo online. Antigamente, né, porque eu fiz estágio, você protocolava o processo no braço, você ia até lá, protocolar, numerava, eram uns... Eu não sou advogado, mas óbvio que eu passava na frente dos fóruns e eu via passando aqueles homens de terno com uns um monte de processo. Isso eu lembro. Hoje você faz tudo online, né? Você protocola online, você faz uma audiência online. Dificilmente tá tendo audiência presencial, então a maioria das coisas agora são online. Tá bom. Eu, no meu caso, vou puxar uma certidão de um imóvel. Eu não preciso ir no cartório do imóvel, eu puxo pela internet. Então, para mim, facilitou esse ponto de ter o online, mas a pandemia fez com que eu trabalhasse muito mais. E chegou um momento que eu acho que até comentei com você já que era difícil equilibrar, né? Porque eu trabalho muito. Consome, né? Porque você vai fazer um caso de um cliente, você quer entregar o melhor para o cliente. Então você vai sentar, você vai estudar, você vai montar uma peça, você vai estudar para ver como que você vai resolver o registro do imóvel dele, porque tem uma bagunça familiar ali atrás que precisa ser estudada. E quando você vê, a hora vai passando. No meu caso, passa muito a hora porque eu gosto do que eu faço. Então eu tô sentada, eu tô estudando, eu tô fazendo aquilo, eu não tava vendo a hora mais. Então eu tava trabalhando sem parar. Isso me sobrecarregou muito, né? Até porque eu tenho o meu escritório, então eu tenho outras demandas dentro do escritório que não é só a advocacia, né? Eu tenho cuidado administrativo, do financeiro, enfim, de tudo um pouco. Então isso foi um pouco mais pesado na época da pandemia, mas sabendo equilibrar, né? Hoje já tá mais tranquilo. Eu gosto muito da minha profissão porque eu acho que a minha profissão ela me dá liberdade. Então a minha rotina como advogada, e no caso sendo dona do meu escritório, eu tenho muita liberdade. Uma liberdade que muitas vezes eu não teria, né? E a advocacia ela me dá a liberdade e me dá a possibilidade de estudar cada vez mais. Então assim, me sinto sempre um pouco mais à frente, né? Não para desmerecer ninguém, nada disso, mas me sinto sempre um pouco mais à frente pelo fato de estar constantemente estudando. Então a rotina nossa basicamente é muito estudo, sempre. Se atualizar, sempre. E o contato com o cliente. Então você tem que saber ter aquele tato, né? Saber lidar com o público. O que facilitou eu ter trabalhado na época como vendedora, né? Mas tem advogado que é associado, que trabalha dentro de escritório, não tem contato direto com o cliente. Então a rotina de advogado depende de onde ele vai trabalhar. Se ele quer trabalhar como autônomo, se ele vai trabalhar como associado, se ele é um coordenador de uma equipe dentro de um escritório de advocacia. Então vai depender a rotina. No meu caso, a minha rotina é um constante estudo, uma liberdade maior. E sou muito feliz, né, no que eu faço. Você levantou uma bola muito boa, que eu gosto de perguntar sobre os formatos de um advogado no mercado. Tá. Então, pelo que eu entendo, ele pode ser empreendedor solo, né? Então ele abre o escritório dele, então não tem compromisso, ele não é seletista com ninguém. Ele pode ser um CLT? Pode. Me fala um pouco sobre isso. Pode ser CLT, pode ser contratado, né? Pode ser associado que não é CLT, né? Você é associado, você ganha um percentual dos processos que você trabalhar, por exemplo. Você pode ser autônomo, não precisa necessariamente abrir um escritório registrado na OAB, você pode simplesmente atuar como autônomo, né? Ou uma sociedade unipessoal, ou uma sociedade de fato que é no meu caso, eu e meu sócio. Então tem várias possibilidades. E o advogado em si, ele pode ser advogado, pode ser só audiencista, ele pode ser contratado só para fazer audiência, ele pode ser contratado só para fazer diligências, então ir em fóruns, que ainda existe, por mais que tudo seja digital, ainda existe os processos físicos, né? Então fazer cópia de processo, ou retirar um documento em algum cartório, coisas do tipo. Então tem várias categorias que você pode atuar ali dentro da advocacia, né? Você não fica limitado só em trabalhar atrás da mesa, por exemplo. E eu tenho uma curiosidade, porque é algo que sempre bateu na minha cabeça, porque eu vejo que a procura pelo direito é muito grande. Sim. Olhando as demais profissões, como existe procura pelo direito. E todo mundo quando fala direito, direito, né? Nossa, né? Ela escolheu direito. Mas aí a minha pergunta a gente tem aí algumas equações que a gente sabe que toda graduação ela começa volumosa, depois ela termina bem chutinha, porque muitos vão desistir no meio do caminho por questões financeiras e tudo mais. Mas aí vamos entrar num outro campo, que é qual? A área de trabalho tem para tanto advogado assim, porque, óbvio, eu sei que ainda mesmo sabendo que é uma porcentagem muito pequena que se forma, eu tenho às vezes receio de que vai sobrar advogado no mercado e não vai ter tanto campo de trabalho para todo mundo. Como que você vê tudo isso aí?
Tem mercado, tem muito mercado. Tá, porque o advogado também não precisa só advogar, você pode prestar um concurso, você pode ser juiz, enfim, né? Mas tem mercado. Eu acho que o que falta é pessoas que vestem a camisa da advocacia. Bons profissionais. Porque o que é ser advogado? Ser advogado, você não é só ter a carteirinha da OAB e falar, eu sou advogado. Você tem que ser bom naquilo que você faz, naquilo que você vai se propor a fazer. Então, não é que tem falta no mercado, não tem falta no mercado. Mercado tem. O que falta, às vezes, é bons profissionais. Profissional que vai vestir a camisa verdadeiramente para fazer aquele serviço. E também, o que eu vejo, né, muitas vezes, é a dificuldade do advogado cobrar seus honorários. Eu vejo isso, porque você vai numa consulta com o médico, você vai pagar a consulta para passar com o médico. Sem dúvida. O advogado tem muito desse negócio de não cobrar consulta, às vezes. Eu cobro a consulta, no meu caso, porque meus 5 anos de faculdade, meu tempo que eu estudei para a OAB, eu vou estar dando meu conhecimento para você para resolver o seu caso, mesmo que seja uma simples consulta. Então, às vezes, tem esse preconceito, tipo assim, vou cobrar a consulta, mas o cliente acaba desistindo porque você está cobrando a consulta. Então, tem um pouco disso. Porque pelos formatos até de cobrança, tem uns que atrelam uma porcentagem da causa, só que essa causa pode demorar... Pode ser em 6 meses, pode demorar 10 anos. Mas a gente tem a tabela da OAB, né? Existe uma tabela. Existe uma tabela de precificação mínima. Você não precisa pode cobrar mais do que aquilo, né? O que tem de percentual muito é a ação trabalhista. A ação trabalhista, normalmente, se cobra pelo êxito, que aí é 30%, a de 20% a 30%, depende da profissão da pessoa. O trabalhista é bastante assim. No meu caso, o direito imobiliário, eu não tenho como cobrar no término do processo. Né? Porque o trabalhista, você vai estudar o caso do cliente, você vai verificar o que ele tem para receber, então aquelas verbas que ele tem para receber é um fato, ele vai receber no final do processo, então você tem a garantia de que você vai receber o seu percentual ali, entende? No meu caso não, eu vou, por exemplo, fazer a regularização de um imóvel, eu vou ter um custo desde o começo do meu serviço, eu preciso arcar com esses pagamentos antes, então eu tenho que cobrar desde antes, e muitas vezes eu peço uma consulta para um cliente e simplesmente na consulta já resolvi todos os problemas dele, ele já consegui direcionar onde ele vai resolver, etc. Então eu acabo cobrando antes. Mas tem advogado que mesmo trabalhista pode cobrar antes e pode cobrar o percentual. Um advogado, você acredita que uma advogada, no seu caso, que atua no direito imobiliário, conseguiria atuar, por exemplo, num tributário, ou num criminal, ou num civil? Ele tem, eu sei que existem as especializações, mas se fosse necessário, tem essa... Olha, Thiago... Ou não é tão simples assim? Não, quando você é advogado, você é advogado. Você pode escolher a área que você quiser. Mas eu acho que você tem que ser apaixonado na área que você atua, entende? Por exemplo, se você me procurar por uma parte criminal, eu não vou conseguir te atender, entendeu? Os prazos são diferentes do civil, por exemplo. Eu vou ter que parar, estudar. Mas eu não tenho paixão pelo criminal. Então, o que eu prefiro é indicar para um colega, parceiro, e falar assim, olha, você vai ter alguém que vai se dedicar, assim, de coração, porque já apareceu para mim fazer criminal. E eu falei, olha, você prefere alguém que vai saber fazer, defender e vai fazer o melhor por você, ou eu, que não vou saber te entregar o melhor? Porque a pessoa se coloca como cliente... E ela vê a sua dedicação tão ferrenha ali, na questão até numa causa que você coloca, que ele imagina que você ali também seja boa em qualquer necessidade dele. Sim, acontece. Seja criminal, seja civil, seja por qualquer coisa, ele fala, não, peraí, eu já sei que vai me ajudar. Mas olha, eu gosto dos meus clientes que são assim, são os mais fiéis. Porque eu tenho casos de clientes que, como eu tenho um escritório, eu não atuo, no escritório não tem só o direito imobiliário, né? Mas o meu setor é o imobiliário. Que eles me procuram para tudo que acontece na vida deles. Eu sou apaixonada por esses clientes, né? Porque eu vi que eu criei mais do que só um processo, eu criei um vínculo, um laço com a pessoa. De confiança. Exatamente. Né? E eu acho que essa é a base, né, da minha profissão. Né? Eu tô lidando com seus direitos. Né? Eu preciso criar um laço com você. Então eles me procuram, às vezes me procuram para um caso civil, de família. Como o caso civil tem às vezes atrelado com direito imobiliário, por exemplo, um inventário que tem imóveis, entendeu? Um divórcio que envolve imóveis. Então tá atrelado, eu faço. Você consegue entrar. Mas eu tenho muitos parceiros. Eu faço muita parceria, né, com meus bons colegas advogados. Então, eu consigo, ainda mesmo que o cliente me procure para um criminal, eu tenho um bom parceiro para te indicar que vai estar junto com a gente atuando. E eu vou estar ali passando
olha, precisa de alguma coisa, vou passar uma atualização do caso para você. Então eu tô ali presente também, mas não tô cuidando do criminal, porque não é a minha área. Tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os profissionais que eu converso. Advogado ganha bem? Ganha. Se você trabalhar bem, ganha. Você tem que trabalhar. O dinheiro não vai cair do céu. Você tem que trabalhar. E claro, é como eu falei também, depende do que você vai escolher, né? Você quer trabalhar como associado? Eu conheço uma colega, por exemplo, já, né, entrando no mérito, que ela falou pra mim, eu não vou atuar como autônoma, não é meu perfil. Eu gosto de trabalhar como associada, é o meu perfil está ali. E ela ganha bem fazendo aquilo porque ela gosta, ela veste a camisa, ela faz aquilo com vontade. Então, muito mais do que o ganhar bem, você é bom naquilo que você faz com paixão, você faz com amor, porque aí você vai ganhar bem. É isso que eu penso. Falando um pouco sobre... Agora vamos entrar um pouco agora na transparência da sua profissão. Tá. O que é bom e o que não é tão bom no que você faz? Ou desafiador, talvez, a gente... Tá, no meu aspecto como autônoma, né, como sócia de um escritório. Porque às vezes tem coisas que acontecem aqui que muita gente não sabe. Às vezes tem muita gente que pensa que ser advogado ou advogada é se vestir bem, falar bonito e tá resolvido o problema. É verdade, é verdade. E a gente sabe que, como das demais profissões, que o dia a dia, o buraco é bem mais embaixo. Sim. Então agora eu queria entrar com você nesse... Sim, olha... Tem vários aspectos, assim, que são complicados, né? Você vai falar o bom ou o ruim primeiro? Primeiro o ruim, né? Vou falar o ruim primeiro. Tá bom. Né? Pra não assustar. Eu falo primeiro o ruim, depois eu falo o bom. Mas tem alguns aspectos, como advogada autônoma. A questão de prospecção de cliente, né? Até porque a gente tem regras de ética na OAB, que a gente não tem certos limites de divulgação. Você não pode ultrapassar aqueles limites, né? Então, você tem que tomar alguns cuidados para conseguir prospectar os clientes para você, né? Então, isso dificulta um pouco. Então, você tem que correr atrás. Eu, como autônoma, eu tenho uma meta do mês para fechar, né? Então, caixa, recebimento. No começo da carreira, você ainda ninguém te conhece ainda como advogado. Então, até você começar... Você cobra mais barato? Eu cobrei mais barato no começo. Até para poder ganhar uma clientela, depois você vai subir. E eu não acho isso errado, eu não acho isso ruim, porque você tem que adquirir experiência, entende? Nossa. Se você não tiver experiência, você não vai conseguir ser um bom profissional, né? Eu tive a possibilidade de fazer vários estágios, né? Mas tem gente que às vezes não consegue, tem que trabalhar e fazer a faculdade, já tem um trabalho fixo, enfim. Então você precisa cobrar menos para conseguir ter um começo, né? Porque às vezes você termina a faculdade e você pensa, advogado, né? Então eu já sou uma coisa, advogado, eu vou cobrar, mas se for para cobrar você, que acabou de começar, e aquela pessoa que está há 10 anos no mercado, eu prefiro pagar os 10 anos no mercado. Se o seu cliente, pode acontecer do cliente pensar isso, porque ele está investindo o dinheiro dele, lógico, né? Então, no começo eu cobrei menos. Então, o que eu vejo hoje é essa dificuldade da prospecção, porque a gente tem alguns limites ali. Acredito que toda a profissão tem, até dentista, tem alguns pontos que você tem que respeitar, né? Vejo também sobre a área que você vai escolher, né? Hoje eu sou advogada imobiliarista, mas até eu percorrer esse caminho, porque na faculdade você vai pincelando, sabe? Mas, por exemplo, eu tive pouquíssimo de direito imobiliário na faculdade. Então, para até você escolher a sua profissão que você vai se especializar, eu acho que a faculdade poderia dar como se fosse nos Estados Unidos, sabe? Que eles fazem a opção de você escolher um curso ali específico daquela matéria para você se aprofundar. Isso você vai fazer só na sua pós-graduação, na sua especialização. Ali dentro você vai fazer de tudo, né? As limitações eu vejo como autônoma na sociedade foi a questão de procurar bons sócios para percorrer. Que é um casamento, né? É um casamento. E aí isso pode, em qualquer sociedade, em qualquer negócio. Pode implicar percas tanto financeiras, às vezes emocionais, enfim, né? Então é difícil. Eu tive 2 sociedades antes de concretizar a que eu tenho hoje, né? Não, assim, foram ótimas sociedades, né? Graças a Deus encerrei bem a sociedade, só não foi pra frente porque eu tinha um propósito diferente. Então eu acho que tem que estar alinhado ali. E então o que eu vejo de difícil, assim, de ruim, são esses lados. Assim. E o que é bom? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, então é difícil dizer o que é bom. Pra mim é bom tudo. Causa ganha? Causa ganha é bom.
É que eu gosto muito... Não sei se vem aquela sensação de tipo... A sensação é... Eu sou foda. Eu gosto da sensação de quando vem um caso muito pesado, assim. E às vezes vem muitos casos de imóveis muito irregulares, de pessoas muito idosinhas, sabe? Que não conseguem nem saber o que está acontecendo ali. E eu consegui regularizar aquele imóvel para aquela pessoa, sabe? Fala assim, ó, porque às vezes essa pessoa que tem mais idade, ela quer regularizar o imóvel pelos filhos. Não é nem por ela, é pelos filhos, porque é o que ela vai deixar de herança para os filhos. Então, no momento que você entrega aquilo, que você vê a emoção da pessoa ali, para mim, aquele momento é... que eu falo, eu tô na profissão certa. Porque é tanta letra miúda, né? É tanta burocracia, tantas normas, tanta coisa que fala assim, meu Deus do céu. Pra mim é simples. Isso em tudo, tá? Não é só no direito imobiliário, em qualquer coisa. Com certeza. Olha aquele Código Civil, pra mim aquilo lá eu falo, gente, é impossível. E uma lei, ela pode minar a outra, sim, e aí muito interpretativa, sim, e tudo mais. Então, sim, assim, não é uma missão fácil, né? Tem um ponto também que me veio à mente agora, que é um ponto que tem, enfim, que seria um ponto ruim, é o risco da profissão. O risco da profissão, que eu digo assim, você vai lidar com os direitos de uma pessoa, né? E às vezes o dinheiro daquela pessoa também, porque, por exemplo, o trabalhista você vai lidar com o dinheiro, no meu caso eu lido com os bens daquela pessoa, né? Assunto muito delicado. Muito, então, assim, você não pode ter medo, né? Você tem que ser bom naquilo que você faz a ponto de você ser seguro, mas... tem o risco, sabe? De você poder perder alguma coisa, perder um processo, ou deixar passar um prazo, né? Nunca aconteceu isso comigo, mas pode vir a acontecer com algum advogado, algum profissional. Então, tem muito isso, né? Sua profissão, ela tem um pouco de... Quando eu digo folclore, porque a gente sabe que existem milhares de filmes, né? Do mundo do entretenimento, até de Hollywood, que ele fantasia, né, a profissão lá. E muita gente pensa, inclusive, não só os mais idosos, mas acho que isso é meio que uma crença popular. Que para ser advogado você precisa gostar de falar. Ah, você fala tão bem, você poderia ser advogado. E aí? Não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma. É tão simples assim? Só gostar de falar? Dá para ser um bom advogado? Não. Eu tenho colegas que são excelentes profissionais e não gostam desse tato, assim, de conversar, de atender um cliente, de dar uma palestra, de dar um bate-papo, assim, não gosta, mas são ótimos profissionais. Se você falar o beabá ali, ele vai saber de cor, entendeu? E tem outros profissionais que eles já são mais, né, gosta de conversar, faz uma ótima audiência, uma sustentação oral, enfim, consegue dar uma palestra. Então, eu acho, na verdade, que para você ser um bom advogado, você não precisa saber falar bem, né? Mas você precisa ser bom naquilo, seja atrás da mesa escrevendo uma peça, ou seja, você atendendo um cliente, ou seja, você fazendo uma audiência. Então, você levantou uma bola que eu acho legal a gente entender. Quais são os requisitos que você identifica para o advogado ou advogada ser bem sucedido? Os requisitos? Porque você comentou comigo assim, precisa ter uma veinha comercial, tem que ser um bom comunicador. Queria que você me contasse um pouco assim, eu acho quais são as habilidades que você identifica primárias para um bom advogado ou advogada atuar. O principal é gostar de estudar. Gostar de estudar, gostar de ler, gostar de se atualizar, né? Senão a gente fica para trás, né? A peça hoje é de um jeito diferente que eu fazia na época do estágio. Então, você tem que se atualizar, tem que estar sempre disposto a estudar. Comunicador é bom, é importante, principalmente se você for atuar como autônomo. Isso é muito interessante, até porque você acaba aprendendo, né, a se comunicar bem, a entender e ler o cliente. Né? Hoje eu consigo ler o cliente, eu consigo entender se ele está gostando da minha conversa, se ele não está, né? Se ele está interessado de uma conversa mais longa ou ele quer uma coisa mais direta. Então, isso é bom também. Se você já tem essa habilidade, ela é muito boa. E, principalmente, o português, né? Você saber escrever. Né? Antigamente se escrevia umas peças assim de 30 folhas, 30 laudas, com aquele português robusto, falava latim. Hoje o judiciário está mais abarrotado, então você escreve peças mais diretas, mas mesmo assim você tem que saber escrever, você tem que saber pôr as ideias ali. Né, numa petição, por exemplo, né, você tem um padrão na petição, os fatos, os direitos, os pedidos, mas você tem que saber encaixar suas ideias, né? Não adianta você escrever qualquer coisa ali. Né? Inglês é mandatório? Altera alguma coisa aqui no direito? Eu vou ser sincera com você, eu já tive preconceito com isso, tá? Do inglês. Fala assim, não, que inglês? Não precisa, você acha?
Inglês é importante. Inglês é importante porque o inglês vai te abrir portas, entendeu? Eu atuo com direito imobiliário, meu sócio com direito empresarial. Vem uma empresa internacional. E aí? E aí, se eu não tenho inglês, como que eu vou fazer? Se ele não tem inglês, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer o atendimento desse cliente? Vou ter que contratar uma pessoa, entendeu? A gente já teve casos de estrangeiros, né? Então, a gente ter o mínimo básico, pelo menos, é importante. Porque às vezes a pessoa não tem possibilidade de fazer um curso de inglês de cara. Mas se preparar financeiramente para durante a sua carreira você poder ter a possibilidade de estudar o inglês, isso vai abrir portas. Vamos mais longe agora, aproveitando do idioma, né? E aí vamos supor que você precise atuar em algum outro país. O direito permite isso? Não. Não. Se você tem a OAB, você só pode atuar no território brasileiro. Você não pode atuar fora daqui. Não, aí lá você tem que prestar outras provas, né? Porque lá, como eu disse no começo da conversa, por exemplo, nos Estados Unidos, aí pode ser que eu também não esteja falando de forma tão profunda, né? Eu vou falar pelo que eu já vi por alto, tá? Às vezes eu posso estar falando alguma informação que seja também um pouco diferente. Porque, só completando a minha pergunta, você de repente está lidando com o que você citou, uma questão até de herança, alguma questão do tipo, e a pessoa de repente tem propriedades não só no Brasil, mas também tem fora do Brasil, e aí a pessoa vem a falecer, e aí você vai começar a cutucar, sim, e vai começar a cavar, você vai, sim, ver que o negócio começa a tomar uma proporção, sim, fora do seu território. Mas aí nesse caso, quando tem fora, enfim, aí vai entrar muito num aspecto técnico, né? E você também pode ter parceiro lá fora, enfim, mas tem um aspecto técnico e não vou me aprofundar, sim, tanto nisso, porque ele é mais técnico. Mas no caso, por exemplo, você atuar fora. Nos Estados Unidos, você, por exemplo, vai se especializar na faculdade naquilo, entendeu? Tipo, direito imobiliário. É direito imobiliário. Aqui não, eu faço todas as matérias de faculdade, para depois, no final, fazer uma pós. Lá não, você pode fazer faculdade de direito criminal, entendeu? E isso serve para qualquer país, ou seja, da mesma maneira que brasileiro não pode atuar em território estrangeiro, estrangeiro também não pode atuar em território brasileiro, certo? Não, tem que passar na OAB daqui. Tem que fazer a prova daqui. Mas em Portugal, você tem a possibilidade de poder advogar mediante um padrinho. Você vai ter um advogado lá que vai ser responsável por você, né? E claro, você tem que estudar, enfim. Mas tem essa possibilidade. Mas nos Estados Unidos, se eu for lá como advogado, não vai servir de muita coisa. O que você estudou, lógico, e aí você hoje atua como advogada? Sim. No seu dia a dia, o que você passa hoje que não te contaram lá na faculdade? Que é importante ele saber. Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. A prática é completamente diferente. Olha... Destoa muito? Então... na minha experiência na faculdade, quando eu cheguei... É que eu estagiei, então eu vivi o mercado de trabalho, né? E o mercado de trabalho, ele judia, ele não é tão simples. Se você não consegue aguentar, esquece, né? E para você ser advogado, por exemplo, é que minha área imobiliária ela é um pouco mais... tranquilo, eu trabalho bastante com extrajudicial, cartório, faço contatos. Mas quando eu trabalhei, por exemplo, pego alguns casos de família, você tem que ser mais firme, você tem que saber lidar com o cliente, você tem que saber lidar quando algum colega acaba falando um pouco mais alto com você, né? Então tem coisas que a faculdade não te prepara, né? Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui despachar com o juiz, eu fiquei extremamente nervosa. Então são coisas do dia a dia que você não é preparado na faculdade, né? Antigamente você fazia simulados de audiência, hoje em dia na faculdade, dependendo da faculdade, você não faz, então você não sabe nem o lado que você vai sentar, porque tem um lado certo da audiência, qual lado que você senta. Então, essas coisas que eu falo que o estágio, se tem a possibilidade de fazer, ele vai te preparar muito para o mercado, ele vai te dar um diferencial. Você pode ter um currículo lindo na melhor faculdade, mas se você tiver a experiência de mercado, isso vai agregar muito, muito mesmo, porque você vai começar a ter os insights, né? A agilidade de resolver as coisas, de conversar com o cliente, de você já entender como que vai o caminho dali. Então é não só estudar, mas a prática profissional ali é importante. O que você identifica na sua carreira que foi o pulo do gato? Ou seja, em que momento da sua trajetória você falou, a partir daqui eu vou mais longe? Não, acredito que no momento que você, depois que você se formou e entrou no ramo do direito, aonde você identificou que ali você teve aquele salto? Quando eu montei minha sociedade, essa que eu tenho agora. Esse foi o momento que eu falei,
Agora acertei. Cara, agora é só sucesso, sabe? Assim, agora eu vou colher bons frutos. Não vai ser fácil, obviamente, né? Eu não tenho um padrinho, né? Então eu por mim, é eu trabalhando. Mas no direito, o padrinho, ele tem força? O que é um padrinho? Você já tem alguém ali... Um mentor? Não, nem mentor, porque você pode ter mentor. Eu posso ter um mentor, uma mentora. Mas o padrinho é... Por exemplo, seu pai já é advogado, você já tem um escritório ali, entendeu? Você já tem alguém ali. No meu caso, eu não tenho um familiar ali que estava na área do direito. Eu sou a primeira advogada. Então, e pra mim, é eu comigo, entendeu? Eu tinha que caminhar lá. E a sociedade, quando eu fiz a sociedade, eu falei, cara, esse é o momento para que eu consiga deslanchar, até porque o meu sócio ele tem muito tempo de advocacia, ele tem uma bagagem muito grande. Então eu falei, olha a oportunidade que eu estou tendo. Que dica que você daria para eles que nos assistem na parte de, ok, na hora de escolher um sócio, o que você acha que é importante? Porque você acertou na terceira. Sim. Tem gente que não acerta nenhuma. Tem gente que acerta na primeira. Mas talvez o que você faria diferente nessa escolha? Para falar assim, olha, se cumprir de repente esses requisitos, talvez... A dica que eu daria é escolher alguém que tenha os mesmos objetivos de vida que você, porque isso é o que pesa. A mesma meta, porque às vezes a gente faz uma sociedade e a pessoa tá com uma cabeça em outro lugar, ela quer outras coisas diferentes de você, por exemplo. Então você tem que estar caminhando juntos. Uma sociedade, você tem que estar, nem você falou, é um casamento. Você tem que estar caminhando junto. Vocês vão ter personalidades diferentes, vocês às vezes vão ter opiniões diferentes, mas vocês têm o mesmo objetivo. Porque não adianta nada você fazer uma sociedade para cada um caminhar, não vai prosperar. Então, o primeiro critério é a sinceridade e objetivo. Porque sinceridade faz toda a diferença. Não adianta eu fazer uma sociedade hoje e ficar falando mal do meu sócio. Aonde que eu vou prosperar? Então você tem que ser sincero. Se você tiver um problema com o seu sócio, olha, bom, a gente tem um problema, vamos sentar e resolver aqui? É assim que vai resolver as coisas, para vocês caminharem juntos. Tecnologia. É uma amiga, parceira do direito? Não, não é? Pode ser um possível concorrente? Porque, como você sabe, tem muita hoje plataforma, tem muita ferramenta querendo morder aí um pouquinho o espaço de um advogado em mercado. Tem. Te pergunto, isso é assustador? É perigoso? Não, não é? É um aliado? Como você vê isso? Eu não acho assustador. Eu acho que a tecnologia vem para beneficiar. Como eu falei, hoje é mais fácil eu fazer um processo e protocolar. Eu não preciso sair com um monte de processo na mão. Eu consigo fazer uma audiência da minha casa, entendeu? Eu posso fazer na câmera do notebook, enfim. Então, no meu ver, isso vai me facilitar, né? E eu também vejo em profissionais que estão começando agora, eu falo porque eu tenho conhecidos que estão começando agora, que às vezes fica perdido, né? Como que eu vou fazer uma petição? Como sei o quê? E a tecnologia facilita, porque hoje você tem ali algum modelinho que você pode usar como base. Pelo amor de Deus, não vai usar aquilo que está na internet, né? Mas você pode usar como base para estudo, entendeu? Então, no meu ver, a tecnologia facilitou e vem para nos ajudar, né? Quanto mais fácil ali pro nosso dia a dia correr bem, pra gente produzir bastante coisa, melhor. Eu no meu ver. Tenho colegas que não concordam, tenho colegas que acham que a advocacia vai acabar por causa que vai começar a fazer as peças, né, vai criar ali. Eu vejo que o advogado sempre vai ser necessário, porque no meu ver, por mais que exista uma máquina, o ser humano tem a necessidade do ser humano, entendeu? Do tete a tete, do conversar, de sentir ali aquele sentimento, porque quando eu advogo, como eu disse, para um cliente, eu crio laços, né? Então, quando eu crio laços, eu crio sentimentos ali. Eu tô lidando com sentimentos das pessoas. Às vezes, a pessoa vai comprar um imóvel, é um sonho de uma vida. Eu tô ajudando a pessoa a realizar um sonho. Às vezes, ela não quer uma máquina que não vai, né, mostrar para ela, olha, eu não me importo com o que você tá comprando, eu me importo com esse sonho que você tá realizando. Então, eu não vejo que a advocacia vai ser banida por conta da tecnologia, não. O que não fazer? O que não fazer? Bom, o que não fazer no começo da profissão é você achar que você sabe tudo. Que você não sabe, né? A gente tem muito esse pecado de achar que sabe tudo. Até hoje, nesse tempo de profissão que eu tenho, eu sei que eu não sei de tudo, né? Até mesmo por conta do meu sócio, que eu vejo e falo, nossa, ele tem uma bagagem legal. E às vezes ele me procura e eu falo, meu Deus, ele já me procurando, né? Pra tirar uma dúvida. Então,
O que não fazer? Não ache que você sabe tudo. Não ache. Porque você vai sempre aprender alguma coisa nova. E o achar que sabe tudo, você pode dar uma escorregada feia. Então, não ache que você sabe tudo. O que é essencial? Para ser advogado? Ter gosto no que você faz. Acordar todos os dias pensando, eu sou advogado. Porque vai chegar uma hora que você vai viver a advocacia. Eu vi isso do meu sócio e é uma verdade. Você vive. No dia a dia, por exemplo, você tá numa rodovia, acontece alguma coisa, você fala, nossa, isso aqui no direito é assim, assim e tal. Então, você começa a viver, você respira isso, né? Então, gostar verdadeiramente você faz. Acordar falando assim, eu vou fazer o meu melhor, eu sou advogada, eu gosto do que eu faço. Cindy, obrigado. Acho que eu consegui extrair de você, acho que todas as perguntas e curiosidades que também tinha sobre a profissão. E calhou, lógico. Obrigado pela sua atenção, oportunidade e tempo para a gente poder aqui bater esse papo. Eu que agradeço pelo convite especial. E para a gente poder fechar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem. Bom, a minha mensagem, de acordo com a minha experiência aí na advocacia, é que você é capaz. Você é muito capaz. Vai ter momentos que vão ser difíceis, vai ter momentos que você vai duvidar da sua capacidade, mas você é extremamente capaz. E quando você chegar lá, se você não desistir, você chegar lá, o fruto que você vai colher é tão grande, tão maravilhoso, que vai ter feito tudo valer a pena. Tudo, absolutamente tudo valer a pena. É isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, inclusive aqui no final, embaixo aqui do rodapé. Deixaremos aqui o endereço da Cindy. Se alguém precisar bater um papo com você, tirar alguma dúvida. Estou à disposição. Bacana. Se inscrevam aqui no canal, comentem, compartilhem, deixem os seus comentários. Também quero pedir para vocês seguirem Thiago Fidelis com 2 S, que é o meu Instagram. Lá eu faço um bate-bola aqui junto com o canal. E a ideia é exatamente que a gente troque essa bola. Cindy, obrigado de novo. Eu que agradeço. Adorei aqui realmente todo o âmbito que a gente abordou do lado do direito. Fico muito feliz. E não tenho dúvida que você vai ter aqui, já é bem sucedida, mas vai muito longe. Hein? Amém, todos nós. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, me sinto honrada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. É isso. Perfeito. Fechou.